amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo da carta que Paulo escreveu a Tito, o superintendente missionário na ilha de Creta. E essa é a carta que fala, esse é o capítulo que fala da sã doutrina, ou da doutrina saudável. Vamos assim acompanhar a leitura com a nossa amiga Márcia Nessa. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas e amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Muito bem. Bom, então esse capítulo 2 da carta a Tito, ele fala da sã doutrina, que é a melhor forma de combater as heresias era exortando ela, ou em outras palavras, ensinar para não perecer. Então, ou melhor, para manter a igreja viva. E agora o que Paulo vai fazer? Ele nesse capítulo vai fazer um arranjo comparando a igreja com a família humana, como se estivesse dizendo, a igreja ou a comunidade, o templo religioso, nada mais é do que a família de Deus. Então ele vai pegar como modelo a família humana e vai dizer que se essa família humana for muito bem estruturada na sã doutrina, muito bem estruturada para realizar obras boas, essa própria família será o maior antídoto contra a destruição da igreja, contra as heresias. É interessante então que Paulo está escrevendo sobre essa doutrina pura, sobre essa doutrina saudável, que é a do Evangelho, mas ele chama o concurso de todos os membros da igreja, para que todos, cada um no seu papel, possa realizar a proteção ou a defesa, juntamente com o plano espiritual
da igreja. Então ele aqui vai falar para 6 diferentes categorias. Ele vai falar para Tito, que era o pai espiritual ali das igrejas nas muitas cidades da ilha de Creta, e vai falar qual é a responsabilidade dele, com o papel dele como podemos dizer então o pai espiritual daquelas igrejas. Ele vai dar uma mensagem para o homem idoso, ou para o homem amadurecido, ou para o homem velho, se quiser, como falam as traduções, para a mulher velha ou idosa, para a mulher jovem, que quase sempre está na beira do casamento ou casada, para o homem jovem, e a última classe que ele vai apresentar é para os escravos. Qual é o papel de cada um deles e cada um deveria ter como padrão em termos do conhecimento da sã doutrina e da realização das boas obras, para formar a grande família de Deus, a grande comunidade harmoniosa, que seria a própria defesa contra as heresias que campeavam ali. Esta ideia de comparar a igreja com uma estrutura familiar, ela é bem presente no Novo Testamento e nos, podemos dizer, primeiros pais da igreja. Em Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 18 até o capítulo 4, versículo 1, faz essa comparação. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 9, ele também faz essa comparação. A mesma coisa, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 12, e no capítulo 3, versículo 1, também faz essa comparação. Entre os pais da igreja, nós temos Clemente de Alexandria, que, interpretando a carta aos Romanos de Paulo, no capítulo 21, também faz essa correlação. E Inácio de Antioquia, um dos primeiros pais da igreja, na sua carta a Policarpo, discípulo de João Evangelista, no capítulo 4, também faz essa comparação. Então nós estamos vendo agora que Paulo vai usar a ideia da família, de uma família muito bem organizada, muito bem estruturada em Cristo. Essa é a sua maior defesa. É isso que ele está querendo abordar. Então primeiro ele vai falar para Tito. Diz ele: fala, Tito, tanto nas suas conversas particulares como nas pregações, nos discursos, nas palestras, fala como convém a doutrina saudável, diferente de como falam os hereges, que apresentam uma doutrina destruidora e enfermiça. Então ele diz que Tito deveria, como supervisor ali daquela comunidade, deveria apresentar uma doutrina saudável, diferente da doutrina enfermiça que os hereges apresentam. Então quando ele fala, ele diz assim, fala, é porque a mensagem dele era a pregação ou a conversação, tanto que no original está falei, a palavra lalei, que em grego quer dizer falar, se comunicar através da voz. Como convém, no original está prepo, que quer dizer da forma mais conveniente possível. Então aqui ele está preocupado com uma fala firme, e que no final do capítulo ele vai falar em autoridade, mas sem agressividade, sem violência, de uma forma conveniente, de uma forma agradável, de uma forma, veja bem, saudável, mas firme. Se ele vai apresentar uma sã doutrina, o seu discurso não pode ser também destruidor, desagradável, de uma polêmica doentia. Ele tem que apresentar de uma forma conveniente,
a sua mensagem. E a primeira, para aquele primeiro que ele vai abordar, que é o capítulo, no versículo 2, são para os velhos, os presbíteros ou os velhos. O que ele deveria pregar? Primeiro, ele deveria pregar para eles, ou falar para eles, que eles deviam de ter temperança, que nada mais é do que serem moderados, equilibrados, autocontrolados. Essa palavra no original é nefálios. Nefálios quer dizer, seja moderado, equilibrado. Uma outra recomendação das 6 que ele passa para os velhos, que eles deveriam ser responsáveis. No original é serminóis, que quer dizer nobre, uma pessoa digna, que possa realmente congregar as pessoas, né? Que possa ser alguém respeitável, que você possa procurar para uma consulta, né? Para pedir um conselho, alguém que tenha então esse respeito na comunidade. Depois, terceiro, que eles deviam de ser sóbrios. No original é sofron, que quer dizer prudente, pessoas que façam reflexão, que essa prudência seja fruto da reflexão. E quarto, que eles sejam sadios na fé. Aí fé está no sentido de doutrina. No original, esse sadio é ugiaino, que quer dizer então saudio na pits. Pits aí está no sentido de doutrina. Não é aquela fé da união com Deus. Que eles possam ter então essa doutrina saudável. Então ele não tira a responsabilidade do conhecimento doutrinário para os mais idosos, como se estivesse dizendo assim: se Tito tem que ter a sã doutrina e falar sobre ela, repare que o ancião tem que ter também essa sã doutrina, essa fé ou essa doutrina saudável. Depois, o quinto é o amor, né? Um velho amoroso, que tem a capacidade, tem a capacidade de atrair, de chamar, de ser generoso no seu trato, né? Não aqueles velhos rabugentos, né? Brigão, imaturo, no sentido de ser teimoso, né? Extremamente teimoso, que não acompanha as modernidades, e então fica sempre indo contra tudo, né? Não, calma, o amor deve cuidar do melhor trato possível com o outro. E por fim, a sexta é a constância, uponome, que quer dizer paciência. Ora, somente naquela época em que tinha muitas perseguições à igreja, e então ele precisava ter constância, paciência nessa perseguição. E como ele era velho, repare que ele passava muito mais perseguição do que os outros, do que os novos, já por muito tempo. E nós falávamos aqui no capítulo 1 que as igrejas lá de Creta, elas começaram desde a época de Pentecostes, desde a época que os apóstolos pregaram pela primeira vez e falaram em muitas línguas. Então, como eram cristãos antigos, podemos imaginar que esses velhos já há muitos anos já sofriam perseguição. Não é perseguição só do Estado de Roma contra eles, não é perseguição só das sinagogas, mas até mesmo dos familiares. Lembra que Jesus disse que os maiores inimigos nós vamos ter na própria casa. Então um velho, um vovozinho, já passou por muito mais resistência só por trazer o conceito novo de ser cristão. Ora, então aí estão as 6 atitudes que um homem velho deve ter. O que Paulo está querendo dizer com isso? A força do exemplo. Depois ele vai falar isso para Tito. Seja você mesmo o exemplo. Aqui nós podemos também pegar essa ideia que Paulo fala para Tito e botar para todos esses personagens dessa grande família que Paulo está aqui ilustrando, porque é a força do exemplo que vai dar a harmonia à igreja e vai sustentá-la contra essas forças destruidoras dos estranhos, dos hereges que vêm com ideias
diferentes do evangelho verdadeiro, do evangelho saudável. Agora vamos para os versículos 3 e a primeira parte do versículo 4. Paulo então vai continuar falando para Tito. Exorta agora as mulheres idosas, ou melhor, de igual modo como você fez com o homem idoso, faça com as mulheres velhas. Aí vocês poderão dizer assim: olha, o que Paulo está apresentando agora? Um respeito à mulher, a dignidade da mulher. Desde quando nós íamos colocar o papel da mulher, naquela época, dentro de ser alguém importante para a consolidação da sã doutrina, da mensagem de Jesus, para o fortalecimento da igreja. Quando Paulo chama a participação das mulheres e dizendo que o exemplo delas é fundamental, então ele dá algo maravilhoso, dá dignidade à mulher. A mulher era considerada de segundo plano naquela época, para muitas e muitas partes do mundo, ou melhor, para muitas correntes religiosas, filosóficas, e até mesmo para o Estado. Paulo aqui chamando a mulher, ele está dando dignidade para ela, e vai chamar dois tipos dela, as idosas e as jovens, todas para o grande concerto da formação e manutenção de uma igreja ou de uma comunidade saudável. Então vamos lá, o que ela precisava ter? Ele vai listar aqui 4 itens para a mulher idosa. Primeiro, elas tinham de ser sérias, hieroprepes, que quer dizer, na sua conduta, no seu proceder, na sua conduta diária, a palavra é katastema, que quer dizer um viver de maneira apropriada. Agora, essa palavra no original grego, ela lembra o papel das sacerdotisas. Ele não está dizendo que a mulher idosa será sacerdotisa na igreja. Não, ele apenas está usando uma palavra que lembra a atitude das sacerdotisas. Então ele diz: à semelhança das sacerdotisas, vocês devem levar uma vida religiosa, uma vida santa, uma vida de dedicação a Deus, a dedicação às coisas santas, a dedicação à igreja. Então essa entrega da sua vida, já que ela já estava idosa, os filhos já criados, ela poderá usar mais o seu tempo também para, com o seu bom exemplo, estar presente na comunidade, não só no papel em casa, não só no papel com as mulheres novas, mas de forma santa. Por isso que a palavra lembra as sacerdotisas, como se fosse um trabalho no templo. Então é assim que elas deviam de proceder. Muito bem. Então repare que só quando a gente fala que elas deviam ser sérias, a tradução não informa em profundidade o que Paulo está querendo dizer. Séria aí está no sentido de uma vida de santidade, de entrega às coisas religiosas. 2, elas deviam de ser não caluniadoras. A palavra no original é diabolos. A palavra diabo quer dizer divisão, aquele que causa racha, contenda, divisão. Segundo muitos estudiosos, Paulo está colocando aqui uma das características que é dita da mulher, principalmente da mulher idosa, que ela é caluniadora, ela é fofoqueira, e ela acaba gerando desarmonias. Ainda mais naquela época, por exemplo, que não tinha televisão e que poucas pessoas sabiam ler, a pessoa tinha prazer em fazer essas novelinhas, essas mentiras, essas fofocas. Com isso destruía, fazia que muitas pessoas caíssem. Paulo está dizendo isso, mas repare que, como ele fala com o homem também, ele diz que o homem tem que também ter uma atitude séria, tá certo? Então aqui ele está aparentemente, veja que são os intérpretes que dizem que Paulo está se referindo a uma das características da mulher. Tanto que se costuma dizer, que a pessoa idosa, ela é fofoqueira, gosta de se meter na vida dos outros, daí esse papel ter passado para as sogras. Ora que popularmente, apesar das sogras serem
muitas verdadeiras mães, pessoas amadurecidas, boas, tanto que Paulo está chamando as idosas para o bom trabalho no templo, né? Mas passou-se a ideia que a sogra é intrometida, ela acha que só ela que entende do filho dela, e com isso atrapalha a formação da mulher jovem que acabou de casar, por exemplo, com seu filho. Então essa tradição é que Paulo está entrando nesse sentido, nessa mesma ideia dessa tradição, e dizendo assim, que ela não seja assim. Ele não está dizendo que ela é assim, ele não está falando mal das mulheres, ele só está recomendando, bom é não ser assim, tá certo? Muito bem. Com esse prazer da fofoca e da destruição da vida dos outros, né? Terceiro, não escravizadas ao vinho. Então ele não está dizendo que ela não pode tomar vinho, ela está dizendo que ela não pode ser alcoólatra. Escravizada, veja a palavra escravizada no original, dá bem a ideia, né? O escravizada é que o álcool é o senhor dela, quer dizer, o vinho é o senhor dela. E se você tem que obedecer ao teu senhor, e ninguém pode ter dois senhores, daí dizer Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou ama um ou odeia o outro. Ora, como você vai ser de Cristo se você é escrava da bebida? Evidentemente que isso serve para todo mundo. E aqui nós vamos dar um exemplo, por exemplo, sobre o alcoolismo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 21, Paulo fala que haviam embriagados na igreja. Aí ele está falando tanto de homem como de mulher. Isso é uma coisa errada, né? Depois, na primeira carta a Tito, no capítulo 3, versículo 3, ele diz que não se deve ser, tanto o homem, aí no caso eu estou falando do homem, do diácono, que ele não deve ser dado ao vinho. Dado ao vinho é a pessoa que fica mais ligada ao vinho do que à doutrina religiosa. E depois, também na primeira carta a Timóteo ainda, no capítulo 5, versículo 23, ele diz assim, pode-se tomar vinho, mas de forma moderada. Aqui, mais uma vez, é uma alerta com relação também a uma corrente herege que havia, que é de ser abstêmio, de ser uma pessoa radical em termos de alimentação e de bebida. E Paulo não aceitava essas correntes da heresia, das restrições, porque ele sabia muito bem que não é o que entra pela boca, é o que sai que prejudica. Então aqui ele está indo direto à atitude do mau exemplo que uma mulher idosa poderia dar, sendo entregue à bebida, né? E aí qual o exemplo que ela daria para os seus filhos, para as mulheres jovens? Qual é o exemplo que ele daria para a igreja? O que Paulo está querendo sempre mostrar nessas suas colocações? Mais uma vez eu alerto, era que a igreja precisava ser um bom exemplo naquela hora. Se hoje você tem uma mulher idosa que frequenta aqui uma instituição como a nossa, espírita ou qualquer outra religiosa, e ela é alcoólatra, nós não vamos dizer que a culpa é de Jesus e do Evangelho, porque hoje já se tem uma consciência que o Evangelho e que a mensagem de Jesus não favorece o alcoolismo, nem as drogas, nem a qualquer outro vício, tá certo? Naquela época se tinha pouquíssimo conhecimento, então da religião cristã, de quem era Jesus, do que era o Evangelho. Então quando uma pessoa passava e dizia, aquela ali é cristã e ele é bêbado, né? Ela é alcoólatra, automaticamente iam pensar que o Evangelho é assim, que Jesus era assim. Hoje também se faz muito, a gente costuma dizer assim, nossa, tem aquela cara de santinha, frequenta lá o centro espírita, ou frequenta a igreja tal, e só vive na bebida. Mas a gente não está culpando o centro nem a bebida, mas acaba com isso desvalorizando também. Paulo estava muito preocupado, quando dava esses conselhos, em manter o bom nome, a boa harmonia, o bom exemplo da igreja, nesse sentido. Bom, e o quarto item é que ela deveria ser mestra do bem, ou mestra de coisas boas, tanto da sã doutrina, como do lar e na igreja. Então elas
mais uma vez, então, vem, deviam ser mestras de coisas boas, igual a Tito, que tinha de conhecer a doutrina saudável, igual os homens velhos, que deviam de conhecer a doutrina saudável. Ele fala a mesma coisa para a mulher idosa. Com isso é um valor também, porque a mulher naquela época não era dado a estudo, pelo menos a nível popular. Ora, e Paulo pede para que ela seja mestra também na sã doutrina, mestra de coisas boas no exemplo no lar e mestre de coisas boas na igreja, dentro do templo em que ela frequentava. Ora, então, nesse caso, ser mestra de coisas boas, a ideia é de encorajar, de trazer bom senso, de praticar bom senso, principalmente na esfera do lar. Agora vamos para os versículos 4b e versículo 5. A recomendação para as mulheres novas, ou as recém-casadas, ou aquelas que estão noivas, né, que vão casar. Então dizer, de 8 itens aqui, ele vai destacar primeiro, amar seus maridos e amar seus filhos. O A é amar os maridos, 2, amar os filhos. Essa palavra no original por isso que eles traduzem assim, porque aqui no nosso português não bateria bem, ser amante de homem, que está no original. Ser amante de homem quer dizer do seu homem, ser um amante, e a palavra inclusive ela tem força a nível de muita dependência sexual, tá certo? Então, inclusive ela era usada para relações sexuais ilícitas. Mas aqui no caso, o que Paulo está querendo lembrar é que ela deveria ser amante mesmo do seu marido, amante, completamente devotada em amor a seu marido. Paulo chama isso na carta aos Romanos da lei do marido. Então, como se ela fosse completamente amante do seu marido, mas ele usa a mesma expressão para os filhos, por isso que não é desvalor, porque se diz que ela tem que ser assim, totalmente entregue ao seu homem, ao seu marido, também ela devia ser também totalmente entregue a seus filhos. A palavra é a mesma, por isso que em Paulo não é desvalor, muito pelo contrário. Aliás, encontraram uma escavação em Pérgamo com essa mesma palavra, em que um homem chamado Júlio dizia assim: a minha docíssima esposa, que há anos foi minha amante e amante de seus filhos, fulana de tal, a quem ele mandou escrever isso na pedra, e com a escavação encontraram. E lá está usando a mesma palavra. Então ele chama da doce esposa, que amava ele e amava os filhos. Quando eu falo Pérgamo, porque era uma das regiões ali da igreja, pertinho das igrejas nascentes, né, de Paulo, que é ali perto de Éfeso. Pérgamo. Muito bem. Pérgamo é uma das 7 cidades que o Apocalipse manda a mensagem de Jesus. Bom, então primeiro, amante de seus maridos. 2, amante de seus filhos. E diz o pastor Champlin, somente o amor pode formar um lar feliz. Então, isso é das duas situações, tanto para com o homem, para com a mulher, e da mulher para com o homem. Só o amor pode formar um lar feliz. Seu lar é feliz? Se é feliz, é porque tem o amor. É a única condição. Terceiro, ser moderadas ou sensatas. A mesma palavra usada lá para os homens sofron. Serem honestas, ágnos. Aí honesta está no sentido de casta, pura. É lógico que é a nível sexual, porque ela faz relacionamento sexual com seu marido. Aí casta no sentido de ser fiel ao marido. Evidentemente que um lar fiel, né, um lar harmonioso em amor, não cai nas falações, ou podemos dizer, nas intrigas dos vizinhos, das vizinhanças, pelo mau exemplo. Então ele pede isso.
5. Boas donas de casa. A palavra no original é oikorgos. Da mesma expressão de oi é casa, oiko é casa. É o mesmo radical da palavra economia. Então, ser uma boa administradora da casa, dos trabalhos da casa, para que a casa, indo bem harmonizada, também vai ser um exemplo, bem cuidada, vai ser um exemplo para a vizinhança, tá certo? Então, quando a vizinha lá for visitar, né, vai ver uma casa organizada. Quando a vizinha estiver lá na janela, vai ver que não há desespero naquela casa, que há amor com o marido, há amor para com os filhos, vê ela sempre trabalhando, dedicada, cuidando das coisas do lar. Então, o Paulo está pedindo para que isso seja um exemplo para as que estão em volta, que não são cristãs, ou que são aqueles que estão de olho, que querem apresentar as más doutrinas, ou as doutrinas hereges, que querem pegar algum defeito para, através desse defeito, penetrar, dizendo que ele tinha uma mensagem melhor, mais organizada, mais harmoniosa, etc. Bom, depois, sujeita aos seus maridos. Então, aqui, a gente, quando lê essa frase, dá um certo arrepio. Paulo falar uma coisa dessa, sujeita aos seus maridos. Veja, vamos primeiro ficar naquela estrutura de lá, e depois vamos mostrar o que Paulo fala. Se elas não fossem sujeitas aos maridos, não estariam cumprindo a ordem social. A ordem social é que a mulher tinha de ser submissa ao marido. Não, mas agora elas são cristãs. Paulo já fez um desafio extraordinário. Qual foi o desafio? Não há homem nem mulher para Cristo. Esse é o grande desafio. Mas agora, em termos de estrutura de lar, em termos práticos, se naquela época a mulher era submissa ao seu marido, evidentemente que não podia mudar, e Paulo não queria alterar isso. Mas o que ele podia de apresentar a mais? Vamos lá. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, ele acrescenta assim: inclusive se o seu marido não for cristão ou um crente, a mulher cristã tem que ser submissa ao marido. Olha, então ele não queria mudar a estrutura social. Evidentemente, só se o marido fizesse ou obrigasse a ela a fazer alguma coisa que não convenha à sã doutrina. Por exemplo, proibi-la de amar a Cristo. Então isso, no caso, era uma violência a nível interior imensa, e Paulo não concordava com isso. Mas até dentro da estrutura social tem que ser submissa ao marido, mesmo se ele não for cristão. Agora, olha que interessante, como é que Paulo podia aliviar isso, essa ideia do ser submisso? Aí ele coloca algo que eu acho maravilhoso. Está na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 19, né? Maridos, amai as vossas mulheres. Aí vale a pena ser submisso. Então repare que esforço, que didática que ele fez, sem mudar a estrutura social, para não dizer que o cristianismo está inventando moda, que as mulheres deveriam ser rebeldes. Então ele não faz isso. Ele diz que elas precisam manter a ordem social, e a ordem social vai ser submissa ao marido. Mas aí ele faz algo que os maridos não eram obrigados na ordem social: amar as suas mulheres. Muitos, inclusive, eram violentos, espancavam e faziam ordens indevidas. Aliás, diz alguns pastores que eu estudei aqui essa passagem em outras referências, em que alguns pastores dizem que há abusos em determinadas igrejas, e aí igrejas não é determinadas denominações cristãs, e sim nas igrejas particulares, em que o pastor não é vigilante, e que o marido acha que pode botar a sua palavra de desequilíbrio, de violência, de exigência não cabíveis, não lógica, para com as suas mulheres. Isso é nas igrejas atuais.
né? Então isso é um verdadeiro absurdo se utilizar dessa passagem de Paulo. Paulo tem que ser lido na sua íntegra. Sede submissos aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres. Ora, então, sendo assim, fica fácil. Essa submissão é o amor. E nada melhor do que você ser submisso ao amor. Porque o amor só pode praticar o bem. O amor é paciente. Olha como é que ele define na primeira carta aos Coríntios. O amor é paciente. O amor não é invejoso. O amor não se ensoberbece. O amor não busca o seu interesse. O amor não é vaidoso. O amor não se irrita. O amor não julga mal. Não é? E o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O amor jamais acaba. Então, sendo assim, se o homem tem que ter este amor, vai desde a paciência a não passar pela irritação, a não passar pelo interesse próprio dele, e se vir também o interesse da mulher. Bacana. Paulo é ótimo. Disse o óbvio, né, Estélio? Mas a oitava solicitação à mulher nova, à mulher jovem, é que elas deviam ser generosas. No original está agatos, que quer dizer bondosas, generosas, para que a palavra de Deus, que é a sã doutrina, volta o tema da sã doutrina, não seja difamada ou blasfemada, difamada. Ora, então ele está dizendo que a mulher deveria ter toda essa atitude. Olha lá, ser amante do seu marido, ser amante de seus filhos, ser moderada, ser honesta no sentido de fiel, ser boa dona de casa, sujeita por amor a seu marido e generosa. Isso tudo ia fazer com que a sã doutrina de Deus não fosse difamada. Então, o que está por trás é a difamação, que era muito comum, principalmente naquela época, diante de uma coisa nova, que era o cristianismo. O cristianismo estava chegando, e era muito comum um cristão não ir bem, achar que era o cristianismo que era assim. Quem não tinha uma boa postura, a culpa é de Jesus, a culpa é do Evangelho. Hoje já está mais difícil fazer esse tipo de comparação. Apesar de muitos cristãos não irem bem no seu comportamento, nós sabemos que o Evangelho e Jesus, como eu já falei, volto a lembrar, não tem essa postura, né? É coisa de homens, não de Deus. Agora vamos para o versículo 6. É a mensagem que ele dá para o jovem, para o moço. Paulo diz assim, de igual modo, então ele está falando sempre para Tito. De igual modo, o que você deve ensinar para o jovem, para o moço, para que ele exorta ele? A palavra no original é paracaléu, que é o paracleto. Exorta ele, consola ele, conforta ele, fica do lado dele como um advogado, ampara o jovem. E o que mais você tem que dar para o jovem é que ele venha a ser criterioso. É só um item que ele usa para o jovem. Criterioso, a palavra é sofroné, sensato, autocontrolado, que tenha um domínio sobre si mesmo. É muito comum o jovem não ter papa na língua, o jovem desafiar a sociedade, um jovem querer ser mais violento, não coibir de forma mais equilibrada as tentações a nível sexual, a nível de abusos de bebida, etc., né? Porque está mais na flor da idade, está com mais impulso energético e aí pode cometer desatinos com mais facilidade. Paulo então chama para esse domínio sobre si mesmo, né? Que é seria a melhor tradução da palavrinha aqui, domínio sobre si mesmo, o autocontrole. Agora ele vai dar uma palavra para Tito. E o que você tem que ter mais? Além de fazer isso, exortar a mulher velha na sã doutrina e nas boas obras, ao homem velho, à moça jovem, ao homem moço. O que é que você precisa mais?
Aí, agora vem para ele, né? O supervisor missionário das igrejas da ilha de Creta. Em tudo, seja você mesmo o exemplo. A palavra no original é pareixo. Seja você o mostra-te. Em tudo você tem que se mostrar, quer dizer, ser um exemplo para eles. E aqui não é papo de pregação. Porque se no início ele fala do lalei, que é fala, nas suas conversações, nas suas pregações, agora ele fala. Mas o que é mais importante não é só falar. Tem que falar porque eu tenho que ensinar a sã doutrina. E é ensinar para não perecer. Mas, saiba, a maior fala é a do exemplo. É você se mostrar em tudo dentro da sã doutrina. 2. Seja o padrão, no original é tupos ou tipos, no grego, que é a imagem, que é a impressão, que é o arquétipo. O arquétipo. E o Jung usa muito os tipos psicológicos, né? Os arquétipos. E aqui, no caso, esse tipo é da mesma ideia da palavra bater. Bater para imprimir alguma coisa. Bater para imprimir. Então é como você bater um carimbo para imprimir na cera ali o seu símbolo, né? Ou então aquele ferrinho que era usado nas gráficas antigamente, um ferrinho que tinha as letras. Esses são os tipos. Daí a tipografia vem a mesma radical aqui da palavra, que tinha as grafias nas letrinhas, e elas então na tinta imprimiam a tinta e marcavam no papel. Então o que ele está dizendo? Que ele devia de ser um padrão, um tipo que pudesse imprimir no coração dos homens, mulheres, novos e velhos das igrejas. Imprimir o quê? A sã doutrina. Imprimir o quê? O seu exemplo. Para que eles possam também, à semelhança de você, realizar como você as obras do bem. Terceiro, realizar as boas obras. Mais uma vez aqui nós lembramos, Paulo não destaca só a sã doutrina. Não existe sã doutrina sem obras boas. Sem a manifestação, é automático. Não quer dizer que você vai fazer obras boas para, e aí, convencer os céus. Eu vou distribuir 1000 sopas para aí o céu vai me agradar. Não, a doutrina da graça é de graça. Já Paulo vai entrar na doutrina da graça. Ele é de graça, não te cobra nada. Mas é natural, podemos dizer assim, não existe outra possibilidade no exato momento em que você é embebido, ou melhor, é transformado na graça divina, na mensagem divina, no Espírito de Cristo. É lógico que você vai viver como Cristo viveu, realizando coisas boas. É automático, é a prova. Não tem como você ser de Cristo se não realiza as coisas de Cristo. Então, mais uma vez ele lembra, as boas obras. Já no item 4 ele diz, didascália, ou melhor, na doutrina da integridade. A palavra no original é afitória, que quer dizer, na doutrina pura, fiel ao Evangelho, sem distúrbio nenhum, sem nenhuma mescla, sem nenhum senão na mensagem de Jesus, seja ela a sua doutrina pura. Então ele manda ele ter uma vida diária saudável e praticar aquilo que a gente chama de pureza doutrinária. Pureza doutrinária é o princípio do Evangelho, sem nenhum senão, sem nenhuma entrada que os hereges estavam fazendo e colocando uma porção de coisas novas, diferentes na mensagem de Jesus. E depois ele fala que ele deveria ser reverente. A palavra é sem nates, sem notes, sem minotes. O que quer dizer?
Olha que coisa interessante. Levar uma vida de reverência, ou melhor, de santidade, de entrega a Deus, em todas as suas situações, seja no seu lar, seja na rua, seja na igreja, seja discursando, seja conversando, a sua atitude tem que ser sempre santa, religiosa, de alguém que é do Cristo, que está ali representando o Cristo. Não pode o supervisor se dar ao luxo de algum momento deixar de ser de Cristo. Aliás, nenhum cristão pode fazer isso. Imagina um supervisor. Então, todas as suas atitudes devem ser de uma vida devotada ao Evangelho. E por fim, a sua linguagem, o seu logos, a sua fala, a palavra no original é logos, logo então está falando da sua fala, tem que ser sadia, saudável. Então, volto a dizer, a fala não é só o que você prega. Você pode pregar as coisas mais verdadeiras, mas pregar de forma desagradável, de forma ríspida, de forma de debochar o outro, de deixar o outro, colocar o outro contra a parede. Lembra o que diz o professor Petrobaldi? Polêmica é coisa de evoluído. Então, você tem que saber de falar firme, apresentar a sã doutrina, mas não desmoralizar o outro. Tá certo? Então, a sua fala tem que ser uma fala para Jesus. Eu acho isso muito bacana. Tem uma passagem em Lucas, está completamente ligada à física quântica atual. A passagem de Lucas que diz assim: e Jesus falava palavras cheias de amor. Lindo. E Jesus falava palavras cheias de amor. Só que no original essa palavra cheia, o que é cheia? Eles traduzem cheia aqui no português, mas o que está no original? Falava palavras em pacote de amor. No original é pacote, como se a palavra viesse embrulhadinha num pacote e dentro da palavra tivesse empacotado o amor, é o quanto de amor, a energia do amor. Então, quando ela chegava no ouvido da pessoa, no entendimento da pessoa, não era a palavra ela ia numa vibração amorosa. Então, por exemplo, eu vou falar a mesma coisa que Jesus: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Jesus falou isso. Agora, só que a diferença da fala dele para a minha fala está no impacto energético que ele colocava na palavra, o impacto energético do amor. Isso é tão interessante que essa é a diferença das professoras para as mamães, do dever em sala de aula e do dever em casa, né? Ensinado pela mãe é sempre mais fácil do que pela professora. Por quê? Qual é a diferença? No pacote de amor, na energia do amor. Muito bem. Que não era o meu caso, né? Tinha de fazer caligrafia, porque a minha mãe exigia que a minha letra fosse boa. Eu não conseguia ter letra boa. Então, era duro estudar com a dona Jordélia. Não era fácil não, Esther. Mas tinha de estudar, né? Muito bem, continuemos ainda com esse versículo 8. Por que se deve ter essa atitude? Ele espera agora essa atitude de Tito, que Tito venha a ser assim, que ele venha a ser o exemplo, que ele venha a ser o tipo de padrão, de impressão desse exemplo na alma da sua comunidade, para ele realizar boas obras, para ele falar uma doutrina completamente integrada ou pura aos princípios evangélicos, para ele ter uma vida de reverência, uma vida de santidade, e para que a sua palavra possa ser uma palavra sadia, irrepreensível. Tanto que no original está akataginostes, quer dizer irrepreensível, irretocável. E se você fizer isso tudo, diz ele, o adversário não terá nada que falar contra nós. A palavra no original para adversário são 3 palavrinhas, ex enantias, que nada mais quer dizer, olha que espetáculo, aquele que é de um partido contrário, é o teu oponente. Então o oponente, ele está ali querendo destruir a igreja, está ali sendo de um partido contrário ao evangelho, contrário à sã doutrina. Então, preste atenção,
Cuide do teu exemplo, cuide da sua vida diária, para não ser motivo de falatório. Porque o adversário, ele é contrário a você, ele é contrário ao evangelho, ele é contrário à igreja. E se você der motivo, ele vai destruir a igreja. Ainda mais você que é o pai espiritual da igreja. Agora faça assim de tal forma para que ele fique envergonhado. A palavra no original é entrepo. Entrepo. Ficar envergonhado nada mais é do que eu fui falar mal dele, fui falar mal daquela igreja, fui falar mal daquele evangelho. Nossa, estou sem graça. Nossa, olha, eu tenho vergonha. A minha vida diante da dele, ele tem uma vida tão digna. Olha a minha vida como é que é. Então você vai começar a convencê-los pelo seu bom exemplo, pela sua boa atitude. E aí, o que vai acontecer? Ele não vai falar nada de indigno contra vocês. A palavra no original é faulos. Faulos quer dizer que no passado aquela pessoa disse coisas más, disse coisas indignas da igreja, e que agora, por causa dessa postura da comunidade, dos velhos, das velhas, das mulheres jovens, dos homens jovens, e principalmente por causa do seu pai espiritual, que é o supervisor missionário, o outro não tem mais nada a que falar, e está arrependido do que falou no passado. Agora Paulo vai falar para uma última classe, muito importante e muito presente naquela época. Era como aqui no Brasil, na época dos escravos, tinha mais negros do que brancos. Então, uma comunidade significativa. E os escravos, com muita facilidade, receberam a doutrina de Cristo, porque Cristo acatou a todos. E principalmente porque Paulo de Tarso já tinha dito que em Cristo não há liberto nem escravo. E ele mesmo, Paulo, dizia que ele também era escravo, só que de Cristo. Então ele vai dar aqui a mensagem para os escravos. E como tinham muitos escravos que entraram para o cristianismo, ora, não só os escravos poderiam ter a oportunidade de convencer aos seus senhores, e também dando bom exemplo aos seus senhores de que a igreja não era uma coisa errada, não era um local de rebelião, não era um local de irresponsáveis, muito pelo contrário, e que nem estava preocupada em acabar, por enquanto, com a instituição da escravidão. Mas no exato momento em que você, escravo, pela sua atitude, consegue transformar o teu senhor, com certeza, a tal escravidão violenta vai acabar automaticamente dentro do seu lar. Porque não pode um cristão que tem um escravo tratá-lo mal no exato momento em que ele é cristão. Vide a carta que nós já estudamos, que Paulo escreveu a Filemo, dizendo sobre o escravo dele chamado Onésimo. Ele agora é nosso sócio no empreendimento de Cristo, porque ele divulga Cristo como você e como eu. E eu o transformei para Cristo, como eu transformei em você para Cristo. Logo, ele é um nosso sócio no empreendimento do cristianismo, na empresa cristã, na empresa crística. Então, o que ele pede para o escravo? Primeiro, para ele ser obediente, se sujeitar. No original é upotasso, se sujeitar aos seus próprios senhores em tudo. Ser obediente. Existe essa instituição e tem que ser assim. Nada te impede de você ser cristão, sendo escravo. O cristianismo é algo do coração. E é pela sua atitude que se transforma o outro. Lembra que Jesus foi considerado um escravo, um nada, um gentio, não é isso? E por causa disso, porque aprendeu a obediência, diz Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 10, passou a ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, esse submeter, até Cristo também se submeteu, e vindo como homem, e morte de cruz, diz Paulo.
Agora na carta aos Filipenses. Muito bem. Então, também ele fala de 5 itens para os escravos. O segundo é o seguinte: sendo motivo de satisfação, eu Arestos, motivo de satisfação dos seus senhores. Aí o senhor conheceu o seu escravo. De repente o seu escravo não era lá muito satisfatório. Daqui a pouco o seu escravo começa a frequentar reuniões cristãs. O seu senhor sabe que ele está frequentando reuniões cristãs e ele passa a ser uma pessoa agradável. O senhor vai pensar assim: o que aconteceu com ele? Tá certo? O que foi que mudou? E aí o senhor pode se moldar também. Então, sendo uma pessoa agradável, aceitável. Terceiro, não sendo respondão. Vai fazer isso? Não vou, não quero. Nada de ser respondão. No original tá antilegonstas, falar contra. Não fique criticando, falando mal do seu senhor. Depois, o quarto item, já do versículo 10, não furtando, nos fidizo, não roubar. Porque o meu senhor tem tudo, eu tenho tão pouco, então eu vou roubar. Porque eu passo a ter direito. Não, você é de Cristo. Viva moderadamente com aquilo que te derem. Não dê mau exemplo. Aliás, já se fazia assim mesmo. Já colocava coisas de sobra para o cristão escravo roubar e aí culpar o cristianismo. Não é isso? E essa atitude feia, até hoje se vê em muitas casas. Muitas patroas, ou patrões também, fazem essas armadilhas com as empregadas. Deixam comida sobrando, deixam dinheiro espalhado pela casa, mas tudo muito bem contado para ver se sobra alguma coisa. É muito feio fazer você um motivo de tentação no outro, tá certo? O outro pode cair, saiba que você caiu muito mais, porque tem condição e em vez de ensinar, você fez com que o outro caísse. E não existe maior castigo do que fazer um outro cair no campo moral. Por fim, ele fala, dando prova de toda a fidelidade. A palavra prova é endecunumi. De toda a fidelidade é a mesma palavra para fé, pitis. Então, seja fiel ao teu Senhor. Aliás, é o que Jesus falou. Ninguém pode ter 2 senhores, ou serve a um ou serve a outro, tá claro? E agora você vai ter um outro, que é Cristo. E Cristo, e por Cristo, é que você tem que fazer como Paulo dizer, eu fiz tudo por todos. Então você, como escravo, por causa desse teu novo Senhor, que é Jesus, faça tudo por Ele, para ver se pelo menos você transforma ou apresenta Cristo para o teu Senhor. E se você fizer isso, diz Paulo, você será um ornamento da sã doutrina do nosso Deus Salvador. Espetacular. Então Paulo está pedindo para você ser um exemplo dentro de casa. E se o escravo faz isso, ele vai ser um ornamento. No original é cosmel, que é o mesmo de cosmético. Cosmético, cosmos. O cosmo é belo. Cosmético também para coisa bela. Aqui ele está dizendo ornamento, beleza, enfeite. Você vai ser um enfeite da doutrina de Cristo. Então cumpra isso. E por que se tem que fazer tudo isso? Diz Paulo agora nos versículos 11, 12 e 13. Porque a graça de Deus, charis, graça, que quer dizer graciosidade, coisa atrativa, um favor em teu benefício, que isso que foi uma doação divina em teu favor, ela se manifestou epifânio, se manifestou de forma brilhante, resplandecente, na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E veio como uma oportunidade gratuita na tua vida.
sem nenhuma exigência, só por amor. Só por amor. Não te exigiu nada. Inclusive ele disse: se queres ser meu discípulo, nem exigiu que a pessoa fosse seguidora dele. Se queres ser meu discípulo. Evidentemente que aquele não quer, e aquele que não quer continua no mundo de confusão, no mundo de muita dor. E a dor vai ser o ferro, né? Vai ser o marcador das suas dificuldades, não é isso? Para que ela então aceite a generosidade desse presente da graça divina que veio para nos beneficiar. E continua ele: e ele fez isso a todos os homens. Essa graça não fez distinção de ninguém, todos foram favorecidos, gentios e judeus, bons e maus, todos foram, homens e mulheres, livres e escravos, todos foram favorecidos. Por que Paulo está dizendo isso? Eu falei para vocês aqui várias vezes que ele está escrevendo isso por causa das heresias. E entre os gnósticos haviam aqueles que diziam que não é assim, a salvação não é para todos. Eles acreditavam em 3 classes de homens: os ílicos, ílicos vêm de íles, matéria, os psíquicos, logo ligado à psique, à alma, à faixa emocional, e os pneumáticos, que eram os espíritos. Então 3 classes de homens: os ílicos, os materializados, os mundanos, aqueles que só agem no campo mental, que são os psíquicos, e os espirituais, os pneumáticos. Eles diziam que os ílicos não serão salvos, estão destinados para não receber a mensagem da libertação. Os psíquicos só compreendem pouquíssimas coisas, então vão ter uma salvação muito reprimida, muito rasteira. E os pneumáticos, esses sim, um grupo bem menor, esses que seriam salvos. Evidentemente que eram pneumáticos ou espirituais. Pneuma é sopro, espírito, daí o sopro do pneu do carro, pneumático, sopro, espírito. E só os espirituais seriam salvos. E os espirituais, evidentemente, que nessa alerta de Paulo aqui, eram eles, só eles os gnósticos. Então só aqueles que seriam salvos. Evidentemente que Paulo está dizendo: não, a mensagem da graça é de graça e veio para todos, sem distinção. Por isso que ele está dizendo para todos os homens, sem distinção. Tá certo? Deus não faz separação de pessoas, faz com que o seu sol se derrame sobre justos e injustos, sobre bons e maus. A chuva também, diz o texto do Evangelho. Porque ele se manifestou, essa manifestação poderosíssima, essa palavra para manifestação, era mesmo quando se anunciava a visita de um grande rei, de um grande imperador. Ele era avisado com antecedência e todos ficavam esperando ele, nas ruas, nas praças. E aí quando vinha o cortejo, antes vinha anunciando, vinha tocando corneta, vinha um monte de coisa, né? E tudo de muita força, com muito poder, com muito exército. Então ele chegava chegando, né? Agora ele está dizendo que também essa graça divina, ela chega assim, dessa forma, penetrando a tua alma, te dominando por inteiro e te dando nada mais, nada menos do que a força salvadora. No original, sotérios, de salvador, de salvação. E salvação nada mais é do que a mesma coisa da doutrina sã, da fala sã, da boa obra. Ter uma salvação é ser saudável, voltar a ter aquela vida harmoniosa em Deus, a vida em Deus, a vida que não é a da imortalidade, no sentido de eternidade, mas de um novo tipo de vida, uma vida harmoniosa, em equilíbrio com Deus. Essa que é a vida saudável,
porque nesta vida não há enfermidade, e a maior enfermidade é da nossa ignorância, e a maior enfermidade é que a gente vive no mundo degradado, e a maior enfermidade é a morte. Então nós viveremos na saúde da vida plena em Deus. O que é esta vida? Vida em plenitude, vida em abundância, como diz Jesus. E aí, versículo 12: seremos educados. A palavra no original é treinar crianças, daí o pedagogo, daí a palavra Pai Deus, que quer dizer treinar crianças. Seremos educados pela essa presença crística. Cristo está aqui. Depois que Cristo chegou, a mensagem do Cristo é um processo educativo, e a palavra edúcere no original é tirar de dentro. Não é instrução no sentido de que vem de fora, como se você crescesse por justa posição, como uma bola de neve rolando na montanha, ela vai crescendo. Não, é tirar de dentro de você. Diz Jesus: se alguém disser ei-lo ali, ei-lo acolá, não vá, não crede, ele está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós. É como um processo de evolução, um processo de amadurecimento, como uma semente que vai surgindo, aí vem o caule, aí ela vem o botão, e aí o botão ela se abre, se derramando, espraiando perfume. É um processo natural. Tanto que diz Paulo numa passagem muito significativa: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus em que dá esse crescimento. Então é um processo edúcere no latim. Aliás, neste livro maravilhoso do educador, professor Rubens Romanelli, O Primado do Espírito, ele tem um capítulo aqui sobre a diferença do educar e do instruir. E ele, com toda a sua erudição, o professor Rubens Romanelli, tradutor do livro Ascese Mística do professor Pedro Baldi, um dos maiores educadores de Minas Gerais, ele mostra que essa educação é um processo de libertação interna. Por isso que você pode ser escravo e estar livre em Cristo. Então a graça divina, ela vai te educar, como educa uma criança, e ela vai nos pegando, e a gente vai, como diz Paulo, de fé em fé, de espelho em espelho, nós vamos amadurecendo. Ele só vai explicar isso melhor no capítulo 3, como é que se dá, como é que são essas etapas. Mas o nosso encontro com Cristo, ele não está completo. Eu estou num processo de cristificação, eu estou num processo de assimilação da natureza de Cristo. Por isso que é um processo de educação gradativo. Ele está nos ensinando isso, está nos educando para renegarmos o mundo. Aneomai, renegar, rejeitar, repudiar esta nossa vida mundana, essa vida enfermiça, essa vida de vício. E ele vai explicar melhor agora com a palavra que vem depois, essa vida de impiedade, que no original é acebeia, que quer dizer a vida pagã de muitos vícios. Cristo não olhou para isso. Nós éramos cheios de vícios. Paulo vai começar assim no capítulo 3. Aguarda. Nós levávamos uma vida cheia de vício. A graça não se importou com isso. Por amor, ele se derramou em nós, por nós. Fez tudo por nós. Só para que tivéssemos a oportunidade de ter a sua mensagem, para que ela fosse caminho de libertação. Então ele veio para nos educar, nos ensinar a sair deste mundo repugnante e a deixarmos de ser criaturas impiedosas, ou melhor, ligados à impiedade ou à falta de espiritualidade sadia. Mais ainda, ele veio nos livrar das paixões do mundo, epitomia, as paixões, o apego. No budismo nós temos que a consequência de todos os males do mundo é dukkha, que é esse sofrimento fruto desse apego irrefreável. A gente sofre porque é apegado,
Agora, Paulo está dizendo, você sofre porque é apaixonado, é apegado ao mundo. Há uma grande diferença entre paixão e amor. O amor sempre liberta, a paixão prende. É como a pessoa dizer, eu amo tantos passarinhos que eu boto ele na gaiola. Isso é paixão, tá certo? Porque eu só provo que amo se eu tenho ele, se eu retenho ele. Paixão, amor liberta. Tanto que nós negamos a Deus, ele continua sendo nosso Deus, porque ele nos ama. Porque ele nos ama. A paixão quer reter. Eu te amo, contanto que você seja minha. Isso é uma inversão de valores. Então Paulo vem dizer que nós somos assim apaixonados pelas coisas mudando, nós somos apaixonados pelo mundo. Esse mundo é como um imã que nos atrai e a gente gosta dessa atração. Por isso que o evoluído odeia o silêncio dos templos. Ele odeia ficar com ele mesmo. Quanto mais algazarra, quanto mais barulho, mais ele se sente, aqui é uma coisa boa. Meu querido pai, que era também um homem digno, mas ele gostava muito das coisas assim, aqui do mundo, né? Uma vez eu levei ele lá para Nogueira, lá para a Serra de Petrópolis, né? E ele perguntava para mim, naquele silêncio, a tranquilidade de Nogueira, né? Naquela praça que só tem uma padaria e uma lojinha que vende empada. Então ele perguntava, que horas que não vamos embora mesmo? Ele perguntou isso várias vezes. E quando eu deixei ele no calçadão de Copacabana, na Avenida Atlântica, ele disse assim, isso é vida, olhe bem. No calçadão agitado, né? Uma boa pessoa, fez muito por todos nós, mas se adaptava. Agora tem gente que é assim e só assim, não respira um outro tipo de vida. Ora, então diz Paulo, para vivermos neste mundo, neste século, como diz aí, mas que a verdadeira tradução seria para vivermos na era agora, na era do agora. Paulo está dizendo que essa expectativa que Cristo veio nos trazer não é lá para o céu, não é lá para uma outra vida, no além, não, é no agora, no ciclo da agora, no tempo da agora, no mundo de agora. Já começamos a viver em Cristo agora. Só que não está completa a obra perfeita em mim, mas eu estou num processo de educação gradativo e começo aqui e agora. Depois eu posso continuar lá no céu, não importa, mas começa agora. Não é algo assim que é uma promessa que eu tenho que esperar a morte para a gente viver, não. Cristo te dá esta vida nova agora. Contanto que eu tenho que ter 3 coisas fundamentais para eu sentir esta vida. A vida é entregue. Eu posso não ter essas coisas e a vida me entregou, a manifestação crística me entregou a oportunidade de eu ter uma vida nova, mas eu não capto essa vida nova. Para eu captar essa vida nova, para eu perceber esta vida nova formando em mim, eu preciso ser sensato, sofronos, ou melhor, viver sobriamente, ser justo, dikaios, que é viver retamente, e por fim, piedosamente, eusebos, que quer dizer santamente. Aí, se eu não mudar a minha vida, se eu não me transformar, aí como falava João Batista, não fizer uma metanoia, uma mudança de atitude mental, eu não capto essa doação que Cristo quer me dar, de uma vida plena, gloriosa, de uma vida idêntica dele em harmonia, para eu ser um cristificado também. Então, Paulo vai explicar no versículo 13, qual é o resultado então de tudo isso? Qual o resultado dessa graça ter se manifestado e de eu ter vivido de forma sensata, justa e cheio de piedade? O resultado é que eu aí poderei aguardar
dando boas-vindas. A palavra aguardar aí é dar boas-vindas, torcer para que isso aconteça, né? Aconteça o quê? A tal da bendita esperança da promessa que a graça nos deu. Então Paulo diz, aguardando, no original é pros de choma, que quer dizer, dando boas-vindas a essa bendita ou bem-aventurança. É a mesma palavra lá do Sermão do Monte da bem-aventurança, makarios, né? Dessa imensa esperança. E a esperança ainda não realizou, mas é uma espécie de felicidade. Se eu tenho a esperança certa, eu já começo a ser feliz antes da hora. Na expectativa de eu ser completo em Cristo, eu já começo a viver essa felicidade agora por antecipação, porque eu já sei que isso me será dado. É muito bacana quando Francisco pega um pedacinho de pau e começa a cantar o cântico a todas as criaturas, e fez pacífico, fala para ele, mas por que você está tão feliz? Você está com um pano envolvendo os teus olhos, porque os teus olhos estão estão manifestando uma doença nos olhos, né? O tracoma. Então estava escorrendo umas substâncias fétidas dos olhos dele, né? E você não pode nem ver a claridade. Se você está com a barriga inchada por causa da malária, está com febre, se você não está nem podendo pisar no chão por causa dos estigmas que estão machucando você, se tem uma peste de ratos e você não consegue nem dormir para a gente ler o Evangelho para você, por que você está tão feliz? E ele então pegou um pauzinho assim, ficou fingindo que era um violão e tocando um instrumento, e disse assim, é que Cristo disse para mim, Francisco, a única coisa que nos separa é a parede do teu corpo, e a você, saiba, Francisco, já foi dado o paraíso. Então a alegria pelo paraíso, ele ainda não tinha o paraíso, ele ainda tinha a barreira do corpo que o separava de Cristo, mas a promessa deu para ele a tal da esperança certa, uma felicidade de antecedência, né? Ele já vivia sonhando com um dia de amanhã. É aquele homem que descobriu um tesouro no campo, que foi correndo, vendeu tudo que tem para comprar aquele campo, porque tinha aquele tesouro. Ele já é feliz com antecedência, porque ele sabe do que ele vai fazer, do que ele vai comprar, né? Então você está comprando a tua salvação. Então nesse exato momento, se é feliz, ter essa bendita esperança de que você vai cada vez mais se transformar em Cristo, porque quando tiver este aparecimento, esta epifaneia, evidentemente Paulo vai explicar melhor no capítulo 3, vai começar a surgir dentro de você a segunda vinda de Cristo, na sua maior realidade, é dentro de você, independente do Cristo poder vir externamente, é lógico que sim, né? Mas a promessa é mais interna. Ele mesmo disse, se alguém disser, ele ali, ele acolá, não vá, não crede, porque o Cristo antes de tudo está em vós, se manifesta em vós. Eu tenho que me cristificar, eu vos enviarei um Consolador que falará de mim mesmo, mas é necessário que eu vá para que ele venha. Se eu não for, ele não vem, e ele vai ensinar toda a verdade, que ficará convosco para sempre. Então, se é para sempre, eu me transformei, eu mudei interiormente. Esse é o verdadeiro aparecimento do Cristo, mas antes de tudo, dentro de mim, em que eu vou me transformar. O que o Cristo vê aqui pela segunda vez no mundo, e se a gente tiver oportunidade, a gente bota ele na cruz outra vez. O problema não é o do Cristo externo. O Cristo externo está aí, e a gente ainda não tomou vergonha. É o interno, é ele viver em mim e a minha vida ser transformada na vida dele. Por isso, diz Paulo, é algo esplendoroso, luminoso, glorioso. A expressão utilizada na carta aos Efésios, que nós vamos estudar numa outra temporada, no capítulo 1, versículo 23, e que ele está falando isso para mexer com os hereges,
para mexer com os gnósticos. É a tal da plenitude. Os gnósticos diziam que havia uma plenora, uma plenitude, mas que não era Cristo. E ele está dizendo que essa plenora, essa plenitude é Cristo, e ela toda esplendorosa vai se manifestar em mim, mudando a minha vida. E porque ela é algo que veio do nosso grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Por fim, ele fala nos versículos 14 e 15. E o que ele fez? Ele se deu por nós. Originalmente está em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, e em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, que diz assim: o Filho do Homem veio para servir e resgatar a muitos homens. Então esse resgate é essa expressão que está aí usada por Paulo. Ele se deu por nós, mas se deu aí no sentido de nos resgatar. Olha, acompanhe. Mas antes eu vou dar as referências. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 6, ele diz que Cristo nos resgatou. E na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4, ele diz: por nossos pecados, independente dos nossos pecados, ele nos resgatou, ele nos comprou. Isso que é o resgate, ele comprou. A vinda dele aqui foi um sacrifício tal que valeu o nosso resgate. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar uma pessoa boa, não é isso. Ele nos resgatou para isso. Agora, se você quiser seguir ele, quiser receber a graça divina, aí você será livre, completamente livre, mas de ordem espiritual, livre interiormente. A todos os homens ele deu esta condição, mas só para quem quer ser livre. Tem gente que não quer continuar escravo. Você fala assim: mas não existe isso, um cara que é escravo, quer continuar escravo, não aceita a liberdade. A de Cristo não, ele quer ser liberdade para ficar no mundo, para continuar rebelde aqui no mundo, não para seguir as disciplinas de bênçãos do mundo. Um exemplo: os judeus estavam escravos no Egito, não estavam? Foram libertados pelo Senhor, não foi? O Senhor libertou e eles foram conduzidos por Moisés pelo deserto. Ora, o que eles falaram? Manda-nos outra vez para o Egito, vamos para aqueles deuses, porque aqui a gente tem dificuldade para pão, aqui a gente tem dificuldade para comida. E Deus mandou as codornas, e Deus mandou o maná dos céus, e Deus deu os mandamentos. Mesmo assim eles fizeram o bezerro de ouro. Ora, querem voltar para a escravidão. É a porca que é limpa, mas se suja outra vez na lama e quer voltar para a imundície. Então, quem disse que a liberdade foi dada a todos e que nós estamos livres? Não, foi entregue. Se você não receber a mensagem, isso é sua liberdade, só o processo da dor vai fazer você um dia se encontrar com Cristo numa das curvas da vida, que o destino vai aparecer na sua frente. Essa é a missão do Apocalipse. Com Cristo veio, se queres, o Apocalipse tu deves. Porque não pode uma missão dessa também vir e ser tratada assim, no abandono dos homens, né? Há uma lei dos céus, que explica sobre a nossa transformação. Então, ele veio para quê? Para nos remir, lutrou, que quer dizer libertar mediante um pagamento imenso, que foi o pagamento da sua entrega, da sua mensagem e da sua vida. E fez isso por nós, por nosso benefício. A palavra no original é uper, para nós, para nos beneficiar. E não pediu nada, não cobrou nada. Aliás, nós não tínhamos nada para dar para ele. Nós não tínhamos nada para acrescentar a Cristo, a não ser a nossa própria aceitação. E ele fez isso apesar de todo o nosso desregramento, para nos libertarmos dos nossos desregramentos. A palavra é anomia. E para nos ajudar a nos purificar para ele.
Não é purificar para eu viver as coisas do mundo, não, é purificar para Ele. E aí eu aprender a viver em sociedade. Voltou ao tema da família. Como Paulo está comparando a igreja com a família civil, agora ele vai comparar que no exato momento que eu faço a minha parte, o homem velho faz a parte dele, que sou eu mesmo, né, o homem velho. Que a mulher velha faz a parte dela, a mulher jovem faz a parte dela, o homem jovem faz também, o supervisor religioso faz também, aí o escravo faz também. A gente vai viver em unidade, e vivendo em unidade, nós vamos viver, olha como diz Paulo, longe do desregramento do mundo e purificado. E se a gente ficar purificado em Cristo, nós vamos fazer um povo exclusivamente para Ele. Um povo santo, um povo que tenha agora, mais do que Tito, mais do que Paulo, ele como o Senhor. Então a palavra no original é periousios, um povo exclusivamente seu, um povo zeloso. É a mesma palavra para zelote, que era os partidos dos homens que tinham entusiasmo. Só que lá eles tinham entusiasmo para a libertação, os zelotes, a libertação dos romanos. Aqui zelote é um entusiasmo, diz Paulo, para as boas obras. No exato momento em que formarmos um único povo, um povo exclusivamente para Cristo, em que Cristo é a cabeça deste povo, e esse vive para Cristo, aí todos nós vamos ser zelosos ou entusiastas para realizar as boas obras. As boas obras. E ele, então, termina com o versículo 15. Resumindo, resumindo o último versículo. Então você fala, ele volta para a primeira palavra do versículo 1, que é o laléio, fala, prega, nas suas conversações, nas suas pregações, essas coisas todas que nós falamos. Para os idosos, para as idosas, para os jovens, homens e mulheres, para os escravos, para você, prega todas essas coisas. Ele está sintetizando aqui, Paulo. Exorta-o, paracleto, exorta, ajudando, mas ficando do lado. O paracleto fica do lado, como um advogado te amparando nas horas da dificuldade. Prega, e repreende também. Ele é guicho, repreende, no sentido de convencer, de reprovar todas as atitudes dos hereges. E convence-o pela boa palavra, pelo bom discurso da sã doutrina, o caminho correto. E aí sim, ele conclui dizendo que você, já como homem pertencente ao povo santo, à comunidade cristã, saiba então, Tito, que ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Ele é a última palavra, que é perifrôneo, que quer dizer que ninguém possa te marginalizar, te colocar do lado. Essa missão é tua, essa igreja está sob a tua responsabilidade, fui eu que deleguei esse discipulado a você, você tem autoridade diferente dos hereges, assuma a tua igreja. E se alguém pensar em te desprezar, você cumprindo tudo isso no Senhor, você cumprirá o seu papel e será um verdadeiro supervisor missionário da Igreja do Cristo. Muita paz, fique com Deus.